Por esses dias o Senhor esteve falando comigo e eu perguntei: Senhor, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer falar comigo? E ele disse: renuncia, filho. Eu me perguntei: mas renunciar do que, pai? E ele foi falando ao meu coração. Eliseu um dia teve que assumir as responsabilidades que estavam sobre Elias. Logo, o Senhor queria recolher o seu servo e tinha que continuar o legado, pois eram poucos os profetas e precisava de uma administração naquele tempo. Era chegada a hora em que o servo tinha que exercer toda aquela responsabilidade na qual Elias viu o potencial. Deus usou o Espírito e manipulou Elias para que ele visse o potencial que havia em Eliseu. Então, um dia ele foi atrás e estava na hora dele exercer toda aquela responsabilidade. Então, Eliseu, como homem, tinha desejos do seu coração. Qual era o desejo do coração de Eliseu? Bom, em 2 Reis, capítulo 2, verso 9 diz: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. No versículo 14 fala: e tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Qual era o desejo do coração de Eliseu? Bom, tem o desejo do coração, mas onde está a renúncia? No final do capítulo 19, anteriormente, em 1 Reis, fala assim, no verso 19: partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a dor 1/10. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, por que te tenho eu feito? Voltou, pois, atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então levantou e seguiu Elias, e o serviu. Antes que a gente tente pôr à prova qualquer coisa que esteja no desejo do nosso coração, o Senhor quer uma renúncia. O que eu tenho que renunciar, assim, do carnal, do emocional, o que eu tenho que renunciar? O Senhor olha pra gente e fala: você tem que renunciar de você mesmo. Existe uma balança no homem, que é o carnal sentimental e o espiritual racional. Normalmente a gente está em carne, e tudo que a gente pode fazer pode ser baseado no sentimental carnal, pois é algo mais forte na nossa natureza pecaminosa, no nosso natural de ser humano. Porém, o Senhor, Ele quer que você se aproxime bastante dEle para que Ele haja na sua vida. Não sobre o carnal e sentimental, mas sobre o espiritual. E uma hora isso vai sobrepor qualquer desejo do seu coração. Renuncie a você mesmo. Logo, as suas vontades são baseadas na carne e no sentimento, mas o Senhor quer o racional e o espiritual sobre você. Ele quer que você seja fortalecido em espírito. Sentimentalmente, você acredita que está determinado a fazer tudo para que aquilo ocorra. E, claro, acredita que Deus o abençoa. Não deixa de ser um fato. Isaías, capítulo 60, versículo 22 diz: o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Em Mateus também, capítulo 21, verso 22 diz: e tudo o que pedis na oração, crendo, recebereis. Não deixa de ser um fato que Deus abençoa tudo que a gente pede de coração. Mas, por acaso nós, sendo chamados por Cristo, vamos amar mais o chamado do que quem nos chamou, vamos amar mais o nosso propósito do que quem nos deu esse propósito. Não é porque tememos que somos sábios. Logo, o nosso temor vem pelo Espírito que nos convenceu. Mas a sabedoria de Cristo se aperfeiçoa todos os dias conforme nós meditamos na palavra e deixamos o Espírito nos guiar a entender cada dia mais as Escrituras. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, ali tem algo bom. Eu temo ao Senhor e eu vou fazer o desejo do meu coração. Mas o final dele é a morte. Então,
Pelo amor de Deus, por isso quando nos enmesmamos no carnal, Deus tira tudo aquilo que tira o foco dele. Ainda que seja algo bom, maravilhoso e que possa ser totalmente abençoado, o Senhor tira porque Ele quer que o seu foco esteja principalmente nele. Te distancia do mal, de qualquer coisa que você ama mais do que Ele, para te aproximar dele. Em Mateus 6:21 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, lá estará também o vosso coração. Ele nos molda a estarmos em espírito, fortificados, segundo o amor dele. Ele é acima de tudo. Onde está teu coração? Está no Senhor? Se não estiver no Senhor, se o teu tesouro não está lá, não está o teu coração lá. Então, tu está distante de Deus, o teu coração está distante do Senhor. Ele molda o homem feito de barro, como um vaso na mão do oleiro. Vamos lá, o capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 47, diz assim: o primeiro homem da terra é terreno e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Nada de coincidência. Deus sabe como Ele pode figurar o homem. Deus conhece a sua criatura e Ele sabe como Ele pode o moldar. Ele sabe como o fez. O Senhor continua trabalhando nisso. Em Jeremias capítulo 18, versículo 4, ele diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então o Senhor molda o primeiro homem de terra e o segundo, que ele vai adequando às situações do Espírito, ele acha melhor e é ao Senhor. Ou seja, ele achou bom quebrar, ele achou bom moldar o homem a ser feito conforme o Espírito, não sobre a carne. O segundo homem é do Senhor, o primeiro é da vontade da carne. Vocês compreendem que o Senhor só quer moldar a gente a estarmos segundo o Espírito, para que a gente faça a vontade dele acontecer na nossa vida. Mas e na prática, como isso pode acontecer na nossa vida? Como o Senhor transforma os nossos quadros e como Ele nos molda a estar segundo a vontade dele, não segundo a nossa vontade? Bom, em Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz qualquer um pode alcançar segundo o Espírito, é um fruto, mas é a santificação, onde você está em carne e tem que lutar com isso todo dia. O Senhor é tão misericordioso que Ele nos dá quadro na nossa vida, nos livra de certas coisas, nos decepciona, para que nós possamos estar segundo a santificação, para que um dia possamos o ver. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 e 13 diz: aquele, pois, que cuida e está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. O que vem da carne, a tentação toda é do ser humano, a responsabilidade do homem. O homem que foi pecador e ele que se aproxima todos os dias, ele que deixou a natureza se aproximar do pecado, ele que deixou a natureza dele ser corrompida. E todos os dias, se o homem tem tentação, quem o tenta é o maligno e ele que o permite. Então, por que eu preciso me aproximar do Espírito e me moldar à vontade do Senhor? Em capítulo 6 de João, versículo 63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Jesus, ele traz que o Espírito vivifica e a carne é para condenação, ela nada aproveita. Um dia a gente pode se perder se seguirmos somente a carne. Mas isso tudo sobre carne e Espírito, uma balança onde o ser humano está vivendo segundo a carne, segundo o Espírito, segundo o racional, segundo o sentimental. Como que eu vou temer um Deus que destrói tudo que eu tenho como desejo do coração e faz tudo sem eu entender? E esquece das coisas que eu tenho no meu profundo. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 6 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem fala? O Espírito. Quem ouve? A igreja. Você, eu. Todos que reconheceram que Cristo é o único Salvador. Todos que o temem. Não basta só eu temer, eu tenho que ouvir, eu tenho que fortificar o meu espírito para que eu possa ouvir o Espírito. Aquela balança que eu citei mais cedo,
quando a gente fortifica o Espírito, faz com que a gente possa entender as coisas do Espírito. Fortifica o nosso Espírito para que a carne seja sobreposta e a gente não tenha vontades na carne, mas no Espírito. O carnal e o sentimental já não é tão cobiçado quando chega nesse estado. Então, o que reina em nós é o Espírito racional. É isso que nós damos ouvidos e seguimos a viver. Fortalecendo o Espírito, isso nos faz amar mais o Criador do que os propósitos que Ele nos deu. Um exemplo muito bom disso na Bíblia é de João. João, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 30, diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Jesus naquele momento estava com muitas multidões o ensinando e aumentava o número de uma forma onde passava as pessoas que estavam seguindo a João. Então as pessoas lhe questionaram: tu não te importa que esse homem esteja com mais seguidores do que tu? Ele entendia o propósito. João só veio como uma voz, para ser o precursor do que vinha na frente. Ele sabia que o propósito dele era anunciar algo maior que ia vir na frente, no caso Jesus. Então ele entendia os propósitos de Cristo na vida dele, os propósitos de Deus. Ele estava pronto a entender que ele era só uma ferramenta e a vontade do Senhor ia ser manifestada através dele. Se ele tinha um propósito na terra, esse propósito foi cumprido através dessa palavra, porque ele estava lá justamente para isso, para que o Senhor crescesse e ele diminuísse. A renúncia é para tudo, e para quanto mais parecer à vista do homem longe dos propósitos que tem no seu coração e que o Senhor os prometeu para a pessoa, mais perto está o Senhor. Então, mais perto as coisas vão se concretizar. Não importa o quão distante, obedecendo o Senhor, possa estar de um propósito, acredite, aquele é o caminho, sim, de verdade. Importa que, antes de tudo, o carnal venha a ser humilhado para que o espiritual venha crescer naquela pessoa. José, quanto mais longe parecia para o homem dos seus sonhos, mais perto o Senhor o colocava, sem ele entender, de uma forma onde ele não esperava. Mas o desejo do meu coração está em outra coisa, está nos sonhos, e isso aqui não parece com o que o Senhor deu para mim, então eu não quero isso. Não, ele nunca murmurou, ele só obedeceu. Ele ouviu a voz do Senhor e o obedeceu. Ele nunca perdeu o temor só por estar num quadro onde para o homem parecia longe dos propósitos e dos sonhos que Deus havia dado. Eu quero dizer para você hoje que quanto mais longe da vontade divina, mais longe você está dos propósitos e dos sonhos que Deus lhe deu. Também quero trazer alguns versículos a respeito disso. No capítulo 16, o verso 3 e 6 de Provérbios fala assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Pela misericórdia e pela verdade se purificam a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Servindo, renunciando, fazendo tudo ao agrado de Deus, que me leva mais perto das coisas que o Senhor colocou. Ele me fez, por que ele não vai conhecer as coisas que ele colocou no meu coração? Então, algo que vai ser melhor para mim é nessa forma que eu alcanço, é entregando tudo a Ele, é entregando os meus caminhos a Ele, é andando conforme o caminho dele e descansando. Sabe por quê? No capítulo 4 de Filipenses, verso 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Sirva a Deus primeiro. Perto está o Senhor, de quem serve claramente. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pelas súplicas, com ação de graças. Dependente da sua súplica, faça em ação de graça, sirva a Cristo. Ele conhece os desejos do seu coração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não adianta você deixar a carne administrar, porque Deus conhece os seus sentimentos. Não adianta você deixar as suas vontades sobrepor qualquer coisa. Se o seu espiritual não for priorizado, as suas vontades vão ficar de lado, porque é no Senhor que Ele guarda todos os seus sentimentos. Ele guarda as suas vontades, os desejos do seu coração. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Enquanto você pensa nas coisas que são de boa fama e que há virtude, enquanto você entrega tudo ao Espírito, enquanto você fortifica o seu Espírito, Cristo cuida de tudo aquilo que o seu coração deseja e tudo que a sua alma almeja, tudo que há dentro daquele desejo. Entregue tudo a Cristo. Enquanto isso, você vai fazendo o que agrada a Deus, porque Ele conhece você, Ele prepara tudo para a sua vida. Enquanto isso, Deus está trabalhando, apesar de não parecer, apesar do quadro ser improvável, enquanto isso Deus está trabalhando para que um dia aquele desejo do seu coração seja atendido, para que você se aproxime de algo que você sempre almejou. Eliseu pôs à prova o Espírito antes de você alcançar o Espírito, a porção dobrada do Espírito que havia em Elias. Antes de você pôr à prova isso, certifique-se de que você renunciou antes. Certifique-se de que você matou uma dúzia de bois. Certifique-se que aquele trabalho você usou para queimar a carne e entregou ao povo como uma forma de renúncia. Certifique-se também de antes de desejar qualquer coisa segundo o coração, em Jeremias 17, o verso 9 e 10 fala: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Se o seu coração é guiado por Cristo, onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro, né? Se ele é guiado por Cristo, se ele é guiado pelo espiritual e o racional, claramente ele vai dar segundo as suas obras, mas e segundo ao carnal? O que o Senhor dá no seu coração? Se a sua carne não conhece as coisas do espiritual, se a sua carne não tem discernimento do espiritual, quais os caminhos que você vai tomar antes de você querer tudo isso do seu coração? Certifique-se de que você está andando segundo o Criador. Certifique-se que você renunciou a qualquer coisa da carne, para que Deus direcione a sua vida. Certifique-se de que você deseja mais o Criador do que qualquer propósito que Ele pode te oferecer. Como Cristo nos amou e morreu por nós, nós não tínhamos nada a oferecer a Cristo. O que temos hoje ainda assim é insuficiente e nós já estávamos em dívida. E mesmo assim, por não ter nada a oferecer, Cristo ainda assim se deu por nós, Ele nos amou. Como que nós podemos saber se nós amamos a Cristo? Se Ele não oferecesse nada, o que você faria? Você ficaria na presença de Deus ou você se ausentaria? O amor não busca interesses, é isso que Coríntios fala. Então, certifique-se de que você deseja o Criador, independente do que Ele possa te oferecer. Pois nós não merecemos nada, essa é a verdade. E ainda assim Ele nos amou a ponto de dar a vida do seu próprio Filho por nós. Deus é incrível. Renuncie como Eliseu. Renuncie para que o Senhor possa estar tão perto, mas tão perto, para que Ele possa direcionar o seu coração às coisas que a gente não conhece, às coisas que com certeza vão agradar o nosso coração. Renuncie para que você esteja pronto para experimentar dos planos que Cristo, dos sonhos que Ele nos deu, e que a gente possa experimentar o santo, o que é de boa fama. Renuncie à inteligência do homem para que você possa experimentar da sabedoria de Deus. Renuncie a tudo aquilo que é visto pelo homem como um nada a ver e se direcione segundo a palavra de Deus, pois ela é viva. O nada a ver carrega muita gente para o inferno, como diz as músicas de Shot Santo. Esteja em frustração, pois dói hoje, mas amanhã vai ser agradável, a comunhão. E que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conforme, mas renuncie. Queime as carroças, mate os bois, para que você alcance a renovação do espírito racional. Renuncie e verá o rio Jordão se abrir. Verá que, independente de um improvável, você vai estar nos caminhos do Senhor. E quem está nos caminhos do Senhor é do conhecimento dEle. E você vai experimentar da porção dobrada do espírito de Elias. Como é do conhecimento de Deus também em todos os desejos do seu coração.
mas no final de tudo você tem que renunciar. E o Senhor fala com você hoje: renuncie.